Vamos falar agora do Cruzeiro. O Guto Rabelo preparou uma reportagem para te mostrar quais jogadores ainda não acertaram pro ano que vem. Novas preocupações estão na mesa da diretoria do Cruzeiro. Em meio à grave crise financeira e atrasos de salários, o clube precisa planejar o próximo ano. Hoje o Cruzeiro está proibido de contratar novos jogadores enquanto não pagar dívidas na FIFA, que estão na casa dos 14 milhões de reais. Outra questão é que o futuro de muita gente no clube está em xeque. Para começar, o de Vanderlei Luxemburgo. O contrato do treinador termina no fim do ano. Eu acho que a vontade dele é de permanecer, né? Nós, jogadores, gostamos muito dele, do trabalho dele, de toda a comissão. A renovação que eu considero chave e prioritária nesse momento é do Luxemburgo, porque ele renovando passa a ser o cara que vai comandar as avaliações e todas as renovações desse processo de 21 para 22. Dos 33 jogadores do plantel, 15 vão ficar sem vínculo com o Cruzeiro quando acabar a temporada. Nesse grupo estão medalhões como Henrique, Rafael Sobis e Fábio. Tem contrato até 31 de dezembro. Meu foco é fazer o meu melhor, como sempre fiz em outras temporadas aí, até o término do meu contrato. É um cara chave para esse grupo, é um líder, é um goleiro tecnicamente muito acima do nível médio da Série B. Acho que é um cara indispensável. O caso do Sobis é que é um caso à parte, porque passa pela ideia dele de querer se aposentar, ele já não rendeu a mesma coisa esse ano, então é uma decisão muito mais do jogador, além do clube. Na lista dos que ficam sem contrato, também estão atletas que tiveram bons momentos neste ano, como o meia Giovani e o atacante Wellington Nem. Eu queria ver um pouquinho mais do Wellington Nem. É um cara que teve muita lesão, mas que quando esteve saudável conseguiu entregar boas partidas. Outro que está crescendo de produção, principalmente na mão do Luxemburgo, é o Giovani, outro que pode ter sequência. O meia Marcinho e o zagueiro Eduardo Brock também ficam livres no início do ano que vem. Uma pergunta que muitos torcedores podem estar fazendo é: se o Cruzeiro quiser renovar com alguns jogadores que vão ficar sem contrato, ele pode? Ou também está proibido de registrar novos vínculos com atletas que já estavam no clube? O Globo Esporte procurou um especialista. Olha, não há impedimento do registro de novos contratos com atletas que já pertencem a um clube. Então a norma proíbe tão somente a transferência de jogadores. Aqueles jogadores que pertencem ao clube podem ter seus contratos renovados. Isso vale também para os jogadores das categorias de base, que podem ser boas alternativas, especialmente se o clube continuar proibido de contratar. A montagem do time para a próxima temporada vai ser mais um desafio para a diretoria do Cruzeiro. Agora sim, vamos trazer o Josias Pereira com o destaque inicial do Cruzeiro aqui no Super FC desta segunda-feira, 1h13. Fala aí, Joe, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, Pedro Abílio, boa tarde também, Edmar, a todos os nossos ouvintes. Rapidamente aqui, trazendo esse primeiro destaque do Cruzeiro. O Cruzeiro, que com a derrota para o Avaí por 1-0, agora de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, tem 0,013% de chances de acesso à primeira divisão. Praticamente aí o Cruzeiro selando o seu destino, como nós dissemos durante a manchete, né, do programa, na terceira temporada seguida na Série B. Muitas coisas precisam ser ajustadas no Cruzeiro e a semana já começa aí com pensamentos em relação a isso, né? O que vai acontecer com o futuro do time? O Maurício Copertino, auxiliar do Luxemburgo, que esteve dirigindo o Cruzeiro na última partida, ele disse que o Cruzeiro ainda tem objetivos para cumprir nessa temporada. Realmente, o Cruzeiro agora tem aí pelo menos que buscar mais 5, 6 pontos para conseguir se livrar de qualquer possibilidade aí de uma briga contra o rebaixamento à terceira divisão. Então o Cruzeiro tem alguns jogos para fazer, mas agora tem essa partida contra o Remo na quinta-feira para com certeza aí vencer o Remo que também vem alternando momentos na Série B, para conseguir de uma vez por todas espantar esse problema da terceira divisão e pensar em 2022. Muitas coisas para serem solucionadas no Cruzeiro, salários atrasados, que nós sabemos, nós vamos comentar isso na próxima entrada, falando sobre a questão da greve também, que os funcionários administrativos estão promovendo, mas agora o futebol do Cruzeiro entra neste momento aí de preparativos para saber como vai ser a próxima temporada. Lembrando que o Cruzeiro tem que resolver
problemas de transfer ban, o Cruzeiro está impedido de fazer contratações, o Cruzeiro tem que resolver problemas da direção do futebol, já que o clube perdeu o Rodrigo Pastana, demitiu o diretor de futebol e agora tem que contratar um novo. Fala-se aí sobre Alexandre Matos, mas a informação que nós temos, né, a Dimara também sempre tem um contato aí com o Alexandre, é que ele está muito aí propenso realmente a ficar nos Estados Unidos. Inclusive, Dimara, o que ele está esperando realmente é que saia a documentação dele para permanência nos Estados Unidos, né? Porque a gente lembra que ele tentou da última vez, ele teve um convite do futebol inglês, né, do Reading naquela época, mas a documentação dele na Inglaterra acabou não saindo. Então agora ele espera isso nos Estados Unidos para com certeza ter o trabalho dele ali junto ao Boston, né? Que é aquele time, inclusive, do investidor brasileiro aqui, né? Até conhecido do nosso grande Arthur, que é o Renato Valentim, né? Que é o dono do Boston City. Então, realmente é uma situação complicada, mas o Cruzeiro tem que resolver esses problemas para pensar em 2022, trazer essa pontuação necessária agora na Série B para começar a planejar, quem sabe, este acesso e sair dessa draga da segunda divisão, porque 3 anos seguidos realmente é um recorde para um dos grandes clubes do futebol brasileiro, um recorde para lá de negativo de Mara e Pedro Abílio. Verdade, e só para completar, o Alexandre me disse o seguinte, né, Josias? Minha cabeça e a cabeça da minha família estão nos Estados Unidos. Muito bem, né? Esse exatamente. Josias Pereira falando pra gente como é que começa essa semana, ainda com todos os problemas financeiros, salários e tudo mais de bastidores. E claro, jogo contra o Remo, esse jogo no Independência, né, Josias? Exatamente, Dimara, o Cruzeiro voltando a jogar fora de casa, lembrando que teremos 7 rodadas até o término do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro jogando a maioria desses compromissos em casa, né? Pode ser uma vantagem para o Cruzeiro e como a gente disse aí na primeira parte, na primeira participação, o Cruzeiro deve utilizar esses últimos jogos do Brasileirão da Série B para também definir quem vai ficar no Cruzeiro e quem vai embora também, né? A gente sabe que tem essas situações de contrato que também serão resolvidas, como o caso, por exemplo, do Eduardo Brock, que tem contrato até o Campeonato Mineiro do ano que vem, mas já pode aí começar a pensar em outras situações. O pessoal tá muito ainda indefinido por causa desse momento do Cruzeiro. Vamos falar aqui também da greve dos funcionários do administrativo do Cruzeiro. O pessoal da área contábil, da área financeira e também ali o pessoal que faz parte, que trabalha na WeWork, uma parte deles, né? Eles estão em casa realmente, eles falaram no final da última semana que promoveriam essa paralisação e estão cumprindo isso e aguardam agora o posicionamento da diretoria do Cruzeiro, porque eles ficaram aí chateados como que o Cruzeiro lidou com essa situação na última semana. O Cruzeiro conseguiu o aporte financeiro de apoiadores para pagar parte de salários de atrasados aí dos funcionários que trabalham na Toca da Raposa 1, na Toca da Raposa 2, pessoal também dos clubes sociais, mas o pessoal do administrativo está ainda com os salários atrasados. São 3 meses de salários atrasados e também parte das férias que não foram pagas pelo Cruzeiro. Então eles aguardam o posicionamento do clube para retomar as atividades com uma garantia de que vão receber esses pagamentos. Realmente a situação no Cruzeiro segue muito complicada. E falando do futebol também para fechar o noticiário, o Cruzeiro que vai ter o retorno, claro, de Vanderlei Luxemburgo para esta partida contra o Remo. Um retorno muito importante, ele cumpriu suspensão, jogador, ele está de volta, o treinador, e também teremos 2 jogadores, né? Que vai ser o Adriano, que também não jogou por suspensão, e o Giovani, outro suspenso. O Cruzeiro vai ter o retorno desses atletas e aguarda hoje também na reapresentação a situação dos jogadores, né? Que é o Bruno, que é o Marco Antônio e o Thiago, né? Os 2 saíram aí lesionados na partida contra o Avaí e vão passar por reavaliação do Departamento Médico do Cruzeiro. Essas são as informações da Raposa de Mar.